Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Não tema nenhum poder temporal. Estamos seguindo um programa que foi apresentado na última aula e que chamamos Praticando a Presença. E isso significa praticando a presença de Deus. Significa, na realidade, viver da manhã à noite e da noite até a manhã na consciência do fato de que existe um Deus e que Deus está mais perto do que nossa própria respiração, mais perto do que nossos pés e nossas mãos, que Deus é onipotência, onisciência e onipresença. E ao fazer isso, espiritualizamos nosso pensamento, espiritualizamos nossa consciência. Agora, a vida humana nos força a aceitar, a cada minuto do dia e da noite, a crença em dois poderes. E, enquanto não nos incomodamos de que os bons poderes estejam operando em nossas vidas, não gostamos dos poderes do mal. Entretanto, a experiência humana tem nos feito ter mais fé no poder do mal do que no poder do bem. Nós estamos esperando mais o mal do que o bem. E estamos mais fechados para o bem do que para o mal. Essa crença em dois poderes sempre se manifestará na experiência do indivíduo que não está entregando a si mesmo completamente a Deus, que não se mantém cheio de Deus, na consciência de Deus, na lembrança de Deus. De fato, a maioria dos seres humanos não pode se entregar a Deus desde que não acredita na existência de Deus ou apenas acredita como uma possibilidade, mas não como uma experiência real. Entretanto, somente à medida que contemplamos Deus, à medida que lembramos a nós mesmos de reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, à medida que mantemos nossas mentes em Deus, estamos desenvolvendo essa natureza mais espiritual ou consciência espiritual e trazendo Deus para a nossa experiência real. E isso fazemos através de uma experiência que chamamos de meditação. O livro Praticando a Presença é a preparação para o livro A Arte da Meditação, que tem o objetivo de ensinar nossos estudantes a meditar, porque muitos deles consideram quase impossível meditar, a menos que tenham a experiência de praticar a presença de Deus como uma real experiência. Em outras palavras, a mente humana, ela mesma, devido à nossa forma humana de viver, não é naturalmente induzida a uma paz interior, uma quietude, uma tranquilidade interior onde não existe pensamento e, portanto, precisamos ter uma preparação para chegarmos a essa quietude interior. Essa preparação surge justamente quando aprendemos a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, quando continuamente habitamos na consciência da presença de Deus. Isso nos leva a uma quietude interior e então estamos prontos para meditar. Existem dois passos na meditação. O primeiro é chamado meditação contemplativa. Isso é a experiência da meditação quando estamos contemplando Deus e os mistérios de Deus ou do reino de Deus. Agora, lembre-se de que você nunca traz um problema para a meditação e você nunca traz uma pessoa
ou uma circunstância. Quando medita, você se senta somente com o propósito de ter a experiência de Deus. E, portanto, para se preparar para isso, é necessário que haja um período de contemplação. No começo, a contemplação meditativa pode levar 13 de 15 minutos. Então, você terá apenas 2 minutos para a segunda parte de sua meditação. À medida que continua, o tempo de meditação contemplativa diminui e o tempo de meditação realmente aumenta. E, novamente, a razão é essa. Quando se senta para contemplar Deus, você pode ainda estar tendo dificuldades para aquietar a mente, para mantê-la receptiva e responsiva à presença e atividade de Deus. Portanto, precisa de um período mais longo para a contemplação. Durante a contemplação, pode surgir alguma coisa mais ou menos nessa linha que vou lhes mostrar. Primeiro, sempre comece sua contemplação com a palavra Deus, para que você possa mergulhar a si mesmo completamente nessa palavra. E se lembre de que o propósito total dessa meditação é trazer Deus para a sua experiência. Agora, como pode você fazer isso? Vamos começar contemplando Deus. Nosso foco está em Deus. Deus. O que vem ao meu pensamento sobre Deus? Sim, a primeira coisa que vem ao meu pensamento é que Deus está aqui, aonde estou. Deus não é um Deus distante. Deus não está lá em cima no céu. Deus não está nas montanhas sagradas. Deus não está no Templo de Jerusalém ou em qualquer outra cidade. De fato, o reino de Deus não está lá em cima nem lá embaixo, mas o reino de Deus está dentro de mim. Então, aonde estou, Deus está. Onde Deus está, eu estou. Essa é a razão pela qual o poder de Deus está justamente aqui aonde estou. E ele não precisa ser buscado em lugar algum. Ele simplesmente precisa ser conscientizado aqui e agora. Lembre-se do mestre dizendo: não se preocupe com o que comerá, ou com o que beberá, ou como se vestirá. Seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. E assim, à medida que eu estou aqui sentado, contemplando Deus e realizando a presença de Deus dentro de mim, mais perto do que minha própria respiração, me lembro de que não preciso dizer a Deus minhas necessidades. Não preciso dizer a Deus o que quero. E se eu for abençoado o suficiente, não preciso dizer a Deus nem mesmo o nome do meu parente, ou amigo, ou inimigo, ou meu paciente, ou meu estudante. Deus já conhece minhas necessidades. À medida que me sinto aqui contemplando Deus, esse Deus que está tão perto de mim já sabe minhas necessidades. Isso é o que significa dizer que Deus é onisciente. Toda sabedoria, todo conhecimento. Deus já conhece minhas necessidades. Eu não preciso aconselhar Deus. Eu não preciso pedir ou mendigar. Eu não preciso sair procurando Deus.
Deus, no centro do meu ser, é o Deus que está mais perto de mim do que minha própria respiração. E esse Deus já conhece todas as minhas necessidades. Quão confortante é lembrar que Deus já conhece minhas necessidades. Na realidade, eu mesmo posso não conhecê-las. Eu não sei o que é bom ou o que é ruim. Eu não sei como orar ou por o que devo orar. Minha sabedoria não é tão grande para que eu possa saber o que é bom para mim. Mas, realmente, sei que o Pai dentro de mim já conhece minhas necessidades e agora posso relaxar de toda a preocupação sobre quais serão as formas que minha demonstração tomará, ou quando, ou onde, ou através de quem. Não mais preciso me preocupar sobre minhas demonstrações, porque meu Pai Celestial dentro de mim já conhece minhas necessidades. Que peso tirei sobre meus ombros? Sim, as demonstrações acontecem e meu Pai tem grande prazer em me dar o reino. Oh, que bela afirmação para ser contemplada! Eu não tenho que ganhar, merecer ou ficar preocupado com nada. O meu Pai tem o maior prazer em me dar o reino, sem que precise lutar por ele. Não existe nenhum pecado do passado que mude o prazer de Deus em me dar o reino. Não há nenhum medo de que meus pecados no futuro impeçam as mãos de Deus de me abençoar. É o prazer de Deus me dar o reino. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Quão maravilhoso é ouvir as palavras de Deus, me lembrando de que nunca estou separado ou afastado dele, que ele conhece minhas necessidades e é seu prazer me dar o reino, e que tudo que o Pai tem é meu. Imensa alegria e paz fluem de dentro de mim à medida que sigo essa linha de contemplação de Deus. Agora, vamos supor que em meus pensamentos existe uma memória de ofensas passadas, mesmo ofensas que infringi ou me foram infringidas nessa manhã. Quão confortador é saber que o Mestre revelou que precisamos perdoar os pecados até 70 vezes 7. Bem, se estou certo de alguma coisa, estou certo que ainda não perdoei 490 vezes. E assim, ainda tenho que continuar perdoando para que possa me regozijar por ser também perdoado hoje de minhas ofensas passadas. Nem eu te condeno, Deus me diz. Nem eu te condeno por tuas faltas, por teus fracassos, por teus pecados. Vai e não peques mais. Mas, se por um acaso pecares, lembra-te de que eu ainda continuo perdoando 490 vezes. Não acredite que existe alguma condenação eterna ou alguma punição permanente. Simplesmente se lembre de fazer o melhor que pode hoje e viver na constante consciência de que eu estou contigo, de que eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei.
E assim, à medida que nós contemplamos, vamos nos acalmando internamente, mergulhando nessa profunda paz. E então, estamos prontos para o próximo passo da meditação. Nesse segundo passo, abandonamos todos os nossos pensamentos e dizemos: Fala, Senhor, teu servo ouve. É teu tempo, Deus. Fala-me, eu ouvirei a tua voz. Estou escutando tua voz. Fala, Senhor, teu servo ouve. Me instrui, revela-te a mim. Eu sei que estás mais perto de mim do que minha própria respiração. Revela-te, deixa-me sentir a tua presença. Deixa-me ter consciência de tua presença. Deixa-me ouvir tua tranquila voz silenciosa. De alguma forma, faz-me conhecer a ti. Fala, Senhor. E agora, me mantenho na atitude de escuta. Então, por 20, 30, 40 ou 50 segundos, apenas fico quieto e escuto. Então, depois disso, me levanto e vou cuidar dos meus negócios. Nessa meditação, você abriu sua consciência à presença e ao poder de Deus e ele vai funcionar. Você pode até não ter ouvido ou visto ou tomado conhecimento de coisa alguma nesse momento. Mas, no momento em que precisar, vai descobrir que Deus está justamente ali aonde você precisa. Aonde você precisa dele e quando precisa dele. E assim é que, à medida que aprende essa forma de meditação, e aqueles que podem, devem fazê-la 3, 4, 5, 6, 7 vezes por dia, o mais frequentemente possível, você está se abrindo à direção divina, à substância divina, à divina lei. E então, havendo aberto a si mesmo para ela, ela funciona para você. Paulo descreveu dessa forma: vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Agora, depois de meditar dessa forma por semanas e meses, você também descobrirá que estão acontecendo coisas em sua vida que você não é conscientemente responsável por elas. Quero dizer, você não fez nada para que acontecessem. Não está fazendo nada humanamente. Você descobrirá que pessoas que eram seus adversários, de repente, estão se reconciliando com você. Descobrirá que portas que estiveram fechadas para você agora estão se abrindo. Quer sejam portas sociais, familiares, profissionais ou comerciais. Você descobrirá que faltas de caráter, ou físicas, ou mentais, ou morais, ou financeiras, também começam a se dissolver e desaparecer. E você mesmo começa a perceber: eu não orei por essas coisas. Não fiz nenhum esforço para que acontecessem. Simplesmente começaram a acontecer por elas mesmas. Certamente, quanto mais você vive na presença de Deus, menos da ausência de Deus chegará à sua porta. E pecado, doença, falta, limitação, discórdias,
tudo isso representa a ausência de Deus. E agora você descobrirá que a meditação se torna cada vez mais profunda. Isso deve levar meses, em alguns casos anos, mas se você for fiel a essa prática, descobrirá que será guiado a um outro passo da meditação. E esse passo é chamado comunhão. Abençoados são os homens e mulheres que chegam a esse estágio da meditação chamado comunhão, porque é nesse estágio que nós realmente alcançamos a consciência de Deus. Então, não é mais uma teoria, ou uma crença, ou uma esperança. Essa união agora se torna uma experiência. Em outras palavras, quando você medita, você realmente sabe que Deus está lá, através de um conhecimento tangível ou um resultado tangível. No princípio, você pode sentir um sentimento de amor, um sentimento de ternura, que parece sair de você e circular dentro de você. É como se houvesse amor indo de você para Deus e esse amor retornando de Deus para você. É simplesmente um sentimento, uma percepção, um sentimento de amor se movendo dentro de você. E então, depois, ele se torna uma real presença com a qual você comunga, como se houvesse dois de você. É como se ali houvesse você e Deus, ou você e o Espírito de Deus, que é o Cristo. E assim, à medida que você se senta em silêncio, é como se ele estivesse sempre lhe assegurando de alguma coisa. Aqui eu estou. Aqui eu estou e nunca lhe deixarei. Irei adiante de você para fazer os caminhos tortuosos retos. Vou preparar mansões para você. Aonde fores, eu irei contigo. Teu povo será meu povo, teu trabalho será meu trabalho, tua vida será minha vida. Tua alegria será minha alegria, e não haverá mais tristezas. Eu estarei no meio de ti, e te livrarei de todo mal. Eu te segurarei dentro de mim, e sempre te sustentarei enquanto estiveres nesse caminho. E assim haverá nesse estado de comunhão, algumas vezes no princípio, ocasionalmente, mas depois ele vem quando você quer. Você pode se sentar uma dúzia de vezes ou 10 dúzias de vezes durante o dia e ele está sempre ali. E aqui está o segredo da demonstração do caminho infinito. E gostaria de explicar isso para vocês, sabendo que todos são meus estudantes. Quando preciso vir a uma plataforma como hoje, alguns de vocês ordinariamente podem pensar que medito e vou a Deus por uma mensagem, por algo para dizer ou um princípio para dar. E se pensa assim, você está errado. Eu nunca vou a Deus por uma mensagem. Quando medito, eu vou a Deus pela experiência de Deus, para ter esse sentimento da presença de Deus. E isso é tudo. Quando tenho isso, Deus é a mensagem. Não existe um Deus para dar uma mensagem, não existe um Deus para enviar uma mensagem. Deus é a mensagem. E não há uma mensagem maior do que a experiência de Deus. A experiência vem com uma aplicação prática e, normalmente, a mensagem que é necessária para aqueles que estão buscando por ela. Mas minha preocupação não é com a mensagem. Minha preocupação é que eu tenha um real sentimento
da presença de Deus. E então, deixo Deus, Ele mesmo, se expressar, porque quando Ele fala, o mundo se derrete. Agora, a mesma coisa é verdade quando se refere às coisas do mundo, como suprimento, dinheiro ou transporte. Nunca medite ou ore por dinheiro, por suprimento, por moradia, por companhia. Nunca ore ou medite por um lugar no avião, ou seja lá o que for. Nunca, sob circunstância alguma, mesmo seja tentado a se voltar para Deus por coisa alguma. Mas quando você meditar ou orar, ore e medite somente para estar consciente da presença de Deus, para que Deus revele a si mesmo. Pai, fala-me. Quando ele levanta sua voz, o gelo do erro se desmancha. Aqui está Deus, exatamente aonde eu estou. E aonde Ele está, eu quero estar. Onde estou, tu estás. Mas onde estou, quero estar consciente de que tu estás. Quero sentir que tu estás. Quero a certeza da tua presença. Dá-me a tua certeza. Deixa-me saber que tu estás aqui e que eu estarei dentro da tua presença. Eu não quero estar em lugar algum sozinho. Esteja comigo e permita-me estar consciente de tua presença. Permita-me ter a percepção da tua presença. E então, quando tenho essa presença, qualquer que seja o suprimento necessário para qualquer propósito, ele aparece. Quer seja o suprimento de dinheiro, o suprimento de transporte, o suprimento de moradia, qualquer que seja a necessidade, o suprimento está ali. Não porque eu orei por ele, mas porque eu orei para viver conscientemente na presença de Deus e deixar Deus ser meu suprimento. E assim é que nós não temos Deus e suprimento, não temos Deus e companhia. Deus é suprimento e Deus é companhia. Deus é meu amigo. O Senhor é meu marido. O Senhor é meu pai e meu criador. O Senhor é minha esposa. Deus é meu tudo. Então, uma vez que eu esteja consciente da presença de Deus, eu tenho Deus presente como uma companhia, ou esposa, ou dólares, ou o que quer que ele precise. Agora, todo o nosso trabalho, desde o começo do caminho infinito, tem sido a demonstração de Deus. Nunca a demonstração de saúde, nunca a demonstração de suprimento, nunca a demonstração de negócios. Sempre tem sido demonstre Deus. Eu penso que você vai descobrir, vivendo no caminho infinito, que só precisa demonstrar Deus. Quando você tem Deus, você tem tudo. Por exemplo, você nunca terá segurança e proteção de Deus. Deus é seu alto refúgio e Deus é sua fortaleza. Portanto, a única demonstração do verdadeiro abrigo é Deus. Não se preocupe com os abrigos de concreto, porque bombas os destroem, mas nenhuma bomba jamais atingiu Deus. E se você vive em Deus, isso é sua segurança e proteção. E assim é. Deus é a saúde de meu corpo, portanto, eu não preciso de saúde, eu preciso de Deus. E quando tenho Deus, tenho saúde, porque Deus é saúde. Encontramos a fundação do caminho infinito no livro
caminho infinito. E você vai ver que nossos princípios se fundamentam em duas palavras. A palavra como e a palavra é. Deus é manifesto como o ser individual, seu ser e o meu ser. Deus é manifesto como a saúde do meu corpo. Deus é manifesto como suprimento. Deus é manifesto como segurança e proteção. Deus é manifesto como paz na terra. Portanto, tudo de que preciso é Deus. Outra palavra fundamental é a palavra é. Em Deus não existe passado e não existe futuro. O único tempo em que Deus existe é no agora. É agora que Deus está sustentando a terra em nada. Deus sustenta essa terra sobre nada. Quando? Não há um minuto atrás ou no minuto seguinte. Agora. No eterno agora, Deus é. E à medida que temos Deus agora, esse Deus que é agora, nós temos um Deus eterno, uma harmonia eterna. Não vamos pensar sobre Deus ou sobre nossas necessidades, como no passado. Não vamos pensar sobre Deus e nossas necessidades, como no futuro. Mas precisamos viver na realização de que Deus é e saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo de eternidade em eternidade, porque Deus é. E nesse estado eterno do ser, nós temos Deus sempre agora. E não queremos Deus ontem e não necessitamos de Deus amanhã. É agora, nesse momento, que se torna o eterno agora que Deus é nossa demonstração. O Mestre nos diz: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, gostaria de lhes dizer que o trabalho de cura do caminho infinito é baseado numa série de revelações que veio a mim sobre a origem e a natureza do mal e como lidar com ele. E é sobre isso que nosso trabalho de cura se fundamenta. Para ilustrar isso, deixe-me dizer-lhe que nem o bem nem o mal podem acontecer em lugar algum, a não ser dentro de sua consciência. Nada disso pode acontecer fora de você, porque você não teria percepção dele. A única percepção que você pode ter é aquela que acontece dentro de sua consciência. E nunca esqueça isso, porque isso vai livrá-lo de anos de miséria em culpar qualquer pessoa pelos seus problemas, quando ninguém é responsável por eles, mas somente você. É muito difícil, algumas vezes, reconhecer isso. É muito difícil reconhecer que ninguém foi responsável por nossa experiência anterior na vida e que ninguém é responsável por nossa presente experiência na vida. Mas o fato é que qualquer coisa que nos aconteça, acontece em e através de nossa consciência. E, portanto, nós somos responsáveis pelo que acontece em nossa consciência. Agora, não somos responsáveis no sentido de que somos bons ou ruins. Nossa responsabilidade reside no fato de que ou somos iluminados ou somos ignorantes. E, naturalmente, o fato de sermos ignorantes da lei não nos livra dela. Nós pagamos a penalidade por nossa ignorância da mesma forma que a pior pessoa na Terra.
E isso é muito difícil também. Saber quanto sofrimento estamos experienciando em nossa inocência, por causa da nossa ignorância. E não somos nem mesmo responsáveis pelo fato de sermos ignorantes. Nós fomos ensinados na ignorância desde que nascemos e recebemos ensinamentos ignorantes e supersticiosos. Na verdade, esses devem ser os ensinamentos que estão espalhados por toda a face da terra e os mais amplamente ensinados: ignorância e superstição. Agora, precisamos saber que por trás de cada forma do mal existe a causa do mal. E essa causa é a crença universal no bem e no mal, a crença universal em dois poderes. Essa é a razão pela qual você é responsável pelo mal em sua vida, por qualquer tendência do mal, somente pela ignorância dessa lei. Se não fosse por nossa aceitação dessa crença universal em dois poderes, nunca conheceríamos pecado, doença ou morte. Nunca conheceríamos falta ou limitação. E nunca conheceríamos nenhuma razão para pecar. Nunca haveria razão para isso. Nunca haveria um objeto. É somente porque em nosso pensamento algumas coisas são boas e outras são más. E nós, naturalmente, gostaríamos de ter a maioria das mais, porque são elas que conhecemos mais. São nelas que colocamos nossa atenção. Sim, uma crença universal em dois poderes é a origem do mal. Essa foi a razão pela qual Adão e Eva foram expulsos do Éden. A aceitação do bem e do mal. E é essa aceitação que nos mantém agora fora do Éden. E retornamos ao Éden proporcionalmente à nossa habilidade de não ver, de negar esses dois poderes, bem e mal. A forma como fazemos isso é começar com Deus. Se começarmos com Deus, temos que começar com onipotência. Se temos onipotência, deve ser claro para nós de que não pode haver dois poderes, que somente pode existir o poder que é onipotência. Agora, se seguirmos os antigos ensinamentos hebreus, poderíamos aceitar um Deus do bem e do mal, porque o Deus dos antigos hebreus recompensa o bem e pune o mal. E, de fato, esses ensinamentos fizeram uma porção de coisas malignas quando ensinavam a orar para que Deus matasse seus inimigos e permitia que mulheres fossem tomadas como escravas e tantas outras coisas que sabemos que não podem vir de um Deus que é perfeito amor. Bem, você não acredita nisso nem eu. Entretanto, sabemos que é verdade, que eles tinham realmente um Deus a quem oravam para que destruísse seus inimigos. Existe ainda pessoas nos dias atuais que acreditam que os inimigos devem ser destruídos e que Deus pode lhes ajudar a destruí-los. Tem muita gente sentada esperando que Deus faça justamente isso. Simplesmente fique tranquilo porque Deus destruirá nossos inimigos. Oh não, Deus não é um destruidor nesse sentido. E eu não penso que Deus tem esse julgamento sobre quem é o amigo e quem é o inimigo. E nem mesmo nós sabemos. Mudamos nossas opiniões muito frequentemente. E assim é. Deus é onipotência, o Todo-Poderoso.
todo o poder. Então, essa crença em dois poderes não pode ser uma lei e não pode ser verdade. Pode apenas ser uma crença aceita universalmente. E agora você pode escolher. Devemos aceitar a onipotência de Deus ou devemos continuar a aceitar a crença do mundo, ou seja, a crença em dois poderes? Bem, nós temos, em alguma medida, aceito Jesus Cristo. Então, vamos ver o que ele nos mostra. Ele nos mostra algum sinal de um Deus que permite dois poderes? Não, de forma alguma. Ele curou os doentes, apesar dessa crença em dois poderes, da crença na saúde e na doença. Ele levantou os mortos, então ele nem mesmo aceitou a morte. Esse é o aparentemente mais forte, falso poder que poderia existir. O último inimigo a ser vencido. E ele precisa ser vencido. Jesus o venceu, mostrando que no reino de Deus, nem mesmo a morte é um poder. Portanto, doença não pode ser poder, idade não pode ser poder, porque velhice ou doença não são poder e não podem levar à morte. Nem a doença, nem a velhice pode levar à morte, porque a morte, ela mesma, não é poder. Então, a única coisa que é poder é vida. Eu sou a vida eterna. Conhecê-lo corretamente é ter vida eterna. Nele não existe morte. Nele não existe trevas. Nele não existe poder do mal. E Deus é muito puro para conhecer iniquidade. Portanto, não pode existir o poder do mal em Deus. E assim, se nós literalmente aceitarmos Jesus Cristo, nós aceitamos o poder da onipotência, todo poder, um único poder. Alguns dos ensinamentos antigos dos hebreus mostram isso. Israel, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, uma vida, uma mente, um poder, um ser. E assim é que nosso primeiro trabalho pela manhã é despertar para a realização da presença de Deus. E isso você encontra nos livros Praticando a Presença, A Arte da Meditação e em O Caminho Infinito. Entretanto, junto com esse estudo, deve vir a realização de que esse é o dia que fez o Senhor e nele existe somente o poder de Deus. E, portanto, os poderes da matéria ou da mente são negados. E porque não os reconheço, eles não estão operando em minha consciência. Porque na minha consciência estou aceitando somente Deus, o reino e comando de Deus, o governo de Deus em minha experiência. Então, somente isso e exclusivamente isso. E, portanto, não existem leis da mente ou da matéria que possam funcionar em minha experiência. Somente as leis espirituais de Deus. Podemos provar isso? Sim. Se Deus é infinito e se Deus é o doador da lei, então não existe nenhum outro doador da lei, mas tão somente Deus. E se Deus é espírito e Deus é infinito, então a única lei que existe é a lei espiritual. E porque a lei espiritual é infinita, onipotente e onipresente,
todas essas leis da mente e da matéria são anuladas. E somente a lei divina opera em minha consciência, através de minha consciência e como minha consciência individual. A esse trabalho de mantermos somente Deus em nossa consciência, chamamos trabalho de proteção. Ele não o está protegendo do mal, ele não o está protegendo de pessoas mais ou grupos de pessoas mais ou mais influências. Ele está protegendo você de aceitar a crença universal em dois poderes. E você vai descobrir que isso é uma parte muito importante de nosso trabalho diário. E pode encontrar instruções sobre ele nas Cartas do Caminho Infinito de 1965, no capítulo chamado Trabalho de Proteção. Você precisa aprender a praticar isso dia após dia, dia após dia, de forma que não deixe a sua casa pela manhã até que tenha dentro de si mesmo a certeza da graça de Deus, a certeza de que ao lado de Deus não existe nenhum outro poder. Assim você descobrirá que está mudando a natureza do seu dia completamente. 1.000 podem cair à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Com gripe, com resfriado. 10.000 podem cair com derrame, com pneumonia, pólio. Mas nada disso chegará ao seu lugar secreto se você estiver habitando na totalidade, na unidade, na onipotência, na infinita natureza do ser de Deus. Mas somente você pode fazer isso por você. Lembre-se de que um curador ou um professor com uma consciência desenvolvida pode ultrapassar um pecado em particular, doença, falso apetite ou outra falta qualquer para você. Ele pode fazer isso 1, 2, 3 ou 4 vezes, mas não queira esticar demais. Você deve sair e fazer da mesma forma. Você precisa se desenvolver espiritualmente. Em outras palavras, você pode vir pelos pães e peixes 1 ou 2 vezes, mas esteja atento para que o mestre não lhe chame a atenção da próxima vez e diga: você me procurou ontem pelos pães e os peixes, e hoje novamente, quando estou tentando revelar para você um princípio que lhe dará abundância de suprimento com 12 cestas sobrando. Estou tentando lhe dar não uma cura, estou tentando lhe dar vida imortal sem conhecer velhice. Mas veja, somente você pode trazer tudo isso para a sua experiência. E novamente vou dar-lhe uma prova. Antes de entrarmos nessa sala, ela estava totalmente vazia. Não havia nenhum amor nessa sala, mas também não havia nenhum ódio nessa sala. Não havia inveja ou ciúme. Não havia nada nessa sala. Havia um vácuo. Agora nós chegamos aqui e nós sentimos alguma coisa entre nós. Sentimos amor, sentimos compaixão, sentimos segurança, sentimos uma certeza. Nós sentimos uma confiança uns nos outros. Nós viemos aqui e encontramos tudo isso na sala ou nós o trouxemos aqui? Sim, essa é a resposta.
A única coisa que estamos experienciando nessa sala é aquilo que trouxemos para ela. Você vê isso? Você não pode encontrar nada nessa sala se por acaso não tiver ninguém nessa sala. Aquele que trouxe dúvida, medo, ódio, está experienciando justamente isso, mesmo no meio de todo esse amor, pois a pessoa precisa ser receptiva o bastante para ser curada. Nunca acredite que você pode ir às montanhas sagradas ou templos sagrados para conseguir alguma coisa. E não acredite também que pode ir a livros sagrados ou professores sagrados e conseguir alguma coisa. Você só pode conseguir aquilo que você traz em sua consciência. O que você tem na casa? O mestre perguntou: o que você tem na casa? E Jesus Cristo perguntou aos discípulos: precisamos alimentar uma multidão. O que temos? E você vê, todo o segredo está na resposta. O que quer que tenhamos é o que vai ser multiplicado. Se nós trouxermos apenas um pouco de amor, um pouco de fé, um pouco de confiança para essa sala, tudo isso vai ser multiplicado. Mas, sem trazer nada aqui, não existe ninguém aqui nessa plataforma que possa dá-lo a você. Esse algo que você deseja precisa estar em você e crescer de dentro de você. A palavra educar significa puxar para fora, não enfiar dentro da mente do aluno. Eu sei que existem professores que ainda têm a ideia que podem empurrar alguma coisa na cabeça dos alunos, mas não podem. Você precisa deixar sair de você. E isso é especialmente verdade no ensinamento espiritual. Tenho experienciado isso durante toda a minha carreira, que você não pode dar nada a uma pessoa cujos vasos já estão cheios de outra coisa qualquer e que simplesmente não tem a menor ideia daquilo que você quer lhe dar. Você simplesmente não pode. Você não pode dar-lhes o que eles não têm. Mas, se tem, você pode fazer crescer, multiplicar aquilo que já tem dentro de si mesmos. E então se lembre, se você quer segurança, proteção, saúde e paz na terra, não deixe sua casa pela manhã sem trazer tudo isso com você. Porque aquilo que emana de sua consciência, o pão que você coloca sobre as águas, é o pão que retorna a você. Você é aquele que tem um celeiro infinito dentro de você. Eu preciso lhe dizer isso. Eu estava conversando com um homem de uma alta posição em nosso país e ele expressou o pensamento de que não existem garantias que nesse país possamos manter nossa forma de república por muitos anos mais. Talvez estejamos perto do próprio final de nossa liberdade americana. Que podemos perder isso mais cedo do que pensamos. E falou sobre as cartas que recebe, perguntando por que não estamos fazendo alguma coisa sobre isso. Então, disse: o que podemos fazer? Nossa liberdade nos foi dada pelos fundadores da pátria, mas podemos nós garantir a alguma pessoa essa liberdade? Não. Não podemos garantir a liberdade que eles voluntariamente jogam fora ou não protegem.
Não. Ele disse: eu tenho encontrado em minha experiência o que você encontrou na sua vida religiosa, que todo o poder está dentro do indivíduo, que não existe um poder de Deus lá fora para protegê-lo e não existe um poder maligno lá fora que possa feri-lo. O que quer que seja tem que emanar de dentro do seu próprio ser. Agora, o Mestre nos revelou isso quando disse: o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa o poder do reino de Deus está dentro de você como indivíduo. Ele está dentro de você. Ele não pode ser dado a você. Você precisa deixá-lo sair. Precisamos encontrar uma forma para que o esplendor aprisionado possa escapar, em lugar de procurar conseguir algo externo a nós. E assim é. O reino de Deus está dentro de mim e à medida que aprendo a confiar no infinito invisível que aparece visivelmente, haverá frutos em minha árvore, flores nas plantas, haverá felicidade em minha vida, haverá prosperidade em meus negócios. Mas, primeiro que tudo, preciso me conscientizar de que todo visível não é nada mais que a manifestação do infinito invisível que existe dentro de mim. Não dentro do meu marido, ou esposa, ou pais, ou filhos. Ele está dentro de mim. E todo o bem deve emanar de mim. Entretanto, antes que possa emanar todo esse bem, preciso aprender a perdoar 70 vezes 7. Preciso aprender a orar pelos meus inimigos. Preciso aprender a perdoar aqueles que sem razão me maldizem. Preciso parar de confiar no homem cuja respiração está no próprio nariz. Preciso parar de depositar minha confiança em príncipes. Preciso parar de dar poder a tiranos ou governadores. Preciso parar de dar poder a balas ou a bombas. Eu preciso conscientemente compreender que o invisível Espírito de Deus dentro de mim é a única lei sobre minha segurança, proteção, paz, felicidade, prosperidade e todas as coisas boas da vida. À medida que realizo constantemente e conscientemente que todo o poder sai de mim como uma bênção para esse mundo, então, se alguém vem e tira minha liberdade, ou minha harmonia, ou minha paz, ou minha prosperidade, eu devo ter lhe dado o poder de fazer isso. E não tenho o direito de dar poder a coisa alguma, pessoa alguma, condição alguma. Porque todo o poder me foi dado. Deus me deu domínio sobre tudo o que existe. Não através do poder de minha esperteza, não através do meu poder pessoal, mas pelo poder do Espírito de Deus em mim. Não pelo poder, não pela força, mas pelo teu Espírito. E assim é que cada um de nós precisa viver na constante e consciente realização de que o poder de Deus está dentro de nós e que nenhum homem pode tirá-lo de nós. Nenhum homem pode tocá-lo. O reino de Deus flui para fora de mim e abençoa todos que entram na esfera da minha consciência. Você descobrirá, então,
porque 10 homens justos numa cidade podem salvar a cidade inteira. Um pequeno grupo de pessoas conscientes de que todo o poder está no indivíduo, na respiração do indivíduo, dentro da consciência do indivíduo, pode eliminar a ilusão do mal em toda parte do mundo. Isso provará que mesmo que eles lá fora tenham mais poder temporal do que nós, estamos tratando de um poder que vai muito além da carne. Estamos tratando do poder espiritual. E o poder espiritual é bem maior que o poder temporal. O poder espiritual é o único poder. E o poder temporal não é poder algum. Por favor, leve para casa com você essa lembrança de que o caminho infinito é uma revelação que diz que Deus não é um poder sobre pecado, doença, morte ou tirania ou tiranos. Ele diz que Deus é infinito, onipotente, é o único poder e que o poder temporal não é poder, quer seja o poder da mente ou o poder da matéria. Não é poder algum. Nós estamos vivendo na quarta dimensão de um poder espiritual funcionando como lei espiritual no universo do espírito e, portanto, revelando a não presença ou a ausência de poder das aparências. Muito obrigada.